Vamos mais um cafezinho, vou falar de design de código, júnior, arquitetura, alguma coisa nesse nível aí, vamos lá? Tô respondendo aqui a comentários de novo do agora Mister Punk da Silva, um comentário feito há um mês atrás, aí dá pra ver como eu tenho um monte de comentário pra responder, mas eu tô deixando lá porque tá difícil de acompanhar os comentários, né? Então, o Mister Punk da Silva perguntou: gosto muito do seu conteúdo. Você poderia abordar o que um júnior deveria entender de design de código e arquitetura? A propósito, você se parece com o Lula. Bom, se parecer com o Lula, a gente deixa de lado aí, porque assim, eu votei nele até, né? Mas assim, não é porque eu tenho barba que eu me pareço com as pessoas que usam barba, tá, galera? Só essa dica aí, né? Então, vamos lá, né? Sobre o design de código, né? Sobre o design de código, vamos pensar um pouquinho no que o Júnior tem que saber no design de código. Nada. Nada, né? Assim, tipo, o que a gente fala de design de código não existe como uma categoria de aprendizado ali, né? Ele é uma categoria de experiência. Você vai ganhando experiência com aquilo. Óbvio que tem certos conteúdos ali que se cobra de um júnior sobre design de código, né? Que seria o quê? Paradigma de programação, né? O júnior tem que saber ali o que é um procedural, que é uma orientação a objeto, que é uma programação funcional, né? Programação lógica não se pede em lugar nenhum, né? Nunca vi, né? Essas três tem que saber o que é um procedural, né? E aí, o que é um procedural? C procedural, orientação a objeto. Você vai ter ali no Java algum. Assim, não é programar Java, tá, galera? É o que é programação funcional. Orientação a objeto. Porque tem muita gente que programa Java como procedural. Eu já peguei muito código Java assim que eu olhava, o cara não usava nenhum try-catch aí da vida, né? Não tinha um closable da vida. Era tudo procedural, né? Assim como dá pra fazer também com o Java meio funcional. Dá pra fazer, né? Não tô dizendo que Java é funcional, não tô dizendo, né? Então ele tem que saber o que é esse paradigma, saber pelo menos definir ali, né? Isso eu tô falando de vagas que pedem nível superior, né? Tipo, tem vagas que não pedem nível superior, aí eu não sei, eu não vou. Talvez ele vai fazer o quê? Vai fazer perguntas baseadas em conhecimentos mais comuns aí que a galera comenta, tipo o tal do clean, alguma coisa aí, que eu não acho um conhecimento muito válido. Assim, a única coisa que esse senhor que faz o Clean Code ali propôs foi o Solid, que ele basicamente juntou umas ideias que estavam sendo discutidas ali nos anos 90 de design de código, né, sobre desenvolvimento de código, que ele juntou num acrônimo ali que chama Solid, né, que aí você pode, que é o que, aí assim, podem ser que peçam isso aí, o Solid, né, que é a responsabilidade única, open, close, o princípio de aberto e fechado, né? O I, eu não lembro o que é, eu mesmo não lembro, né? Tipo, eu mesmo não lembro o Solid. Eu tenho um texto de blog que eu escrevo sobre o Solid, mas é difícil lembrar, cara. Assim, tanto que, esse negócio de às vezes você desenvolvendo software, você internaliza alguns conceitos, mas você não lembra ele. Por exemplo, o princípio aberto e fechado, né? É um princípio que você pode estender a classe sem precisar alterar o código dela. Esse é um princípio legal de tipo, como é que a gente faz isso? Por composição, né? E aí, composição é um padrão de projeto, né? Engraçado que o Solid, ele cria essa ideia de princípio aberto e fechado, né? Que fala sobre isso, só que ele não fala como implementar. Isso é interessante, né? Porque assim, se você vai usar uma classe, você tem que saber os detalhes de implementação dela, tá errado. Tá errado, né? Isso aí já tá errado. Você tem que saber o quê? Você tem que saber as interfaces delas e você tem que usar as interfaces. Isso é até interessante para você ver no seu código, né? Você tem que saber as interfaces delas e usar as interfaces delas, né? Então, de design do código, ele pediria só isso mesmo, né? Tipo, o que é os princípios, os padrões arquiteturais e assim, você, como você define um bom código, né? E aí uma outra coisa que eu lembrei aqui, que é também o conceito de coesão e acoplamento, né? O conceito de coesão e acoplamento é um conceito muito interessante que pode ser explorado numa entrevista para júnior. Tipo, o que é coesão? É quando eu tenho um módulo de software e eu garanto que todos os componentes ali daquele módulo, eles têm um objetivo similar, né? Eles estão ali dentro do mesmo domínio, eles estão tratando da mesma coisa. O que é acoplamento? É quando eu pego dois módulos de software e um deles vai depender do outro. Então ele está acoplado ao outro. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Se eu pego
se eu pego dois, e aí já vamos mudar para arquitetura, né? Se eu pego dois microserviços que se comunicam por uma API REST, um deles está acoplado ao outro. Porque um define a API, o outro consome a API. Você entendeu? Você entendeu pô, a diferença? Se ele consome a API, eu tenho o quê? Uma interface aqui. Se esse cara depende dessa interface, ele é acoplado a esse aqui. Falo, cara, mas tem como você fazer um serviço depender do outro sem necessidade sem acoplamento? Tem. Você tem que botar um broker de mensagem. E aí um manda mensagem para cá, o outro manda mensagem para cá, e ele vai depender o quê? Do broker e do esquema da mensagem que está no broker. Ele não vai depender da API. Esse cara pode mudar, pode mudar a API quando ele quiser. Ele pode mudar o serviço dele quando ele quiser. Ele não vai depender. Então, acoplamento é quando um depende do outro. Como é que eu sei que um depende do outro? Se eu mudar um, o outro quebra, então tem acoplamento. Eu mudei um, ele não quebra, pô, aí não tem acoplamento. Entendeu? Não tem acoplamento. O que faz aqui? Traz acoplamento? Base de dados, interface, né? Se você depende da interface. Se você, por exemplo, uma coisa antigamente nos projetos Java, você fazia um negócio que era muito tosco, mas assim, de outra forma tem até a sua vantagem ali. Que é o quê? Você tinha uma interface comum que você compartilhava a interface e você não compartilhava a implementação. E aí você compartilhava a interface, você tinha ali você tinha um broker de serviços, né? É um conceito que não tá mais em comum, assim, a gente já caiu fora esse conceito, né? Que era o famoso Java RMI, né? Você jogava uma interface ali, jogava um projetinho que tem um monte de interface, você ficava pedindo a interface pro broker de serviço, aí ele ia lá e ele linkava ele linkava dois serviços, né? Não é serviço, onde um implementava aquele broker, um implementava aquela interface e o outro consumia aquela interface. E o código os dados que trafegavam eram só os dados da comunicação. Isso era o que a gente conhecia como Java RMI, que foi bom numa época ali, tinha o Cobra também, era questão de objetos distribuídos, né? Isso caiu já, isso não se usa mais, né? Então não vão pedir, mas ele mostra bem o que é coesão e acoplamento, né? Por exemplo, era a forma de reduzir acoplamento. Você dependia de uma interface. E aí, sim, o cara quer mudar a implementação ali, quer botar método novo, blá blá, ele pode. Ele pode, né? Às vezes se botar método novo dá, né? Mas o que ele precisava? Aí dá para mudar método novo, é só implementar duas interfaces, né? Ele implementa uma interface nova ali que estende a primeira e aí vai continuar dependendo da primeira, né? O que ele pode fazer ali, né? Você reduziu, você dependeu só de uma interface. Isso pode ser um conceito de design de código que vai se pedir ali em uma entrevista para júnior. Mas voltando aqui, a entrevista para júnior vai focar mais ali o quê? Na orientação a objeto. Se for uma empresa que tem ali uma pegada mais funcional, programação funcional, né? Eu acho até sacanagem, assim, cobrar isso de sênior, né? Por quê? Muitas vezes, por exemplo, eu trabalho com Java há 20 anos. Cara, eu já fiz processo seletivo que pediu funcional. Eu não manjava na época, não manjava. E era difícil pra mim, né? Principalmente que foi a época que foi assim que lançou o Java 8. E aí eu bombei na entrevista. Óbvio, óbvio. Na verdade, assim, foi até engraçado o e-mail, assim. Nossa, adoramos o seu perfil, curtimos muito você, porém você não pontuou o necessário em programação funcional. Desejamos muito um perfil como o seu, mas que sabe programação. Porra, tipo, foi aprovado, mas não quiseram, literalmente, né? Porque eu não sabia programação funcional, que era óbvio, né? Isso era antes do Java ter algumas coisas de programação funcional. Mas sei lá, hoje eu manjo, até porque assim, o paradigma que eu trabalho ali é um paradigma reativo. Então eu tive que aprender mais programação funcional por causa disso. Fiz até disciplina na UTFPR de programação funcional, que foi muito legal, né? Recomendo muito se um dia você conseguir fazer, né? E aí vamos para a segunda parte da pergunta, né? O que um júnior tem que saber o que pode ser pedido de arquitetura para um júnior? Eu acho, assim, tipo, que é muita sacanagem pedir arquitetura corporativa para um júnior ali, que é um tipo de PubSub, qual que é a diferença entre... Aliás, assim, se eu fosse fazer uma entrevista, assim, tipo, de arquitetura, acho que a maioria das pessoas iam bobar, que eu ia perguntar a primeira diferença, qual a diferença de um PubSub e de uma Kiwi, né? E isso é meio sacanagem pedir isso para um júnior, né? Qual que é a diferença de um PubSub para uma Kiwi? Não vou pedir isso. Duvido. A não ser que seja uma empresa que queira alguém que tenha feito algum trabalho na faculdade com isso, né? Mas vão pedir o quê? REST. O que é REST? Cara, e aí você sabe a definição. Eu tenho um livro sobre isso. Sabe a definição do que é REST, né? Pô, REST é o quê? REST não é Java mais JSON. Não é HTTP mais JSON. REST
um padrão de transferência de representação de estado. Então, assim, é como você pega recursos e expõe ele através de uma interface uniforme, usando o quê? Usando toda a infraestrutura todos os elementinhos da request HTTP, como o verbo, o path, os headers e o corpo da mensagem. No REST, você usa o HTTP como um todo, né? Até engraçado que assim, tem alguns padrões arquiteturais que não usam o HTTP como um todo. Você pega ali o SOAP. O SOAP sempre tem o mesmo URL, o SOAP sempre tem o mesmo verbo, só que ele vai ter o que? Vai ter um corpo da mensagem. Isso tem um motivo específico. Aquilo ali é para se distribuir objetos, né? Então você pode fazer várias requisições do mesmo jeito. É uma maneira diferente de você implementar. O que é um RCP também? RPC, né? Remote Procedure Call, né? Eu sempre confundo RCP com RPC, né? Mas é RPC. O que é um RPC também pode ser perguntado ali, né? Qual é uma implementação legal de RPC? O gRPC do Google, né? O gRPC do Google, que usa o RPC usando HTTP e protobuf, né? No RPC, você não tem definido ali no padrão qual que é o meio de comunicação. Então, é HTTP? Pode ser. Tipo, o SOAP é um RPC? O SOAP é um RPC, porque ele gera código, né? A diferença do REST para o RPC é que o RPC ele é Remote Procedure Call. Então você chama uma call e aí você chama uma procedure remotamente, né? Então já vem ali, ele é o mais antigo que tem, né? O padrão mais antigo. Então você vai pegar o seu código, ele vai chamar alguma coisa que está remoto. Então o que acontece? O RPC ele vai gerar código tanto de um lado quanto do outro, né? E aí a camada de comunicação ela é abstraída pelo framework de RPC. Então, ali, quando você está desenvolvendo ali o seu gRPC, você não se preocupa muito como é que é feito o HTTP. Não, você não se preocupa. Como é que vai ser feito aqui a URL? Não, você não se preocupa com isso. Você só se preocupa o quê? Eu vou sempre... E o RPC tem um detalhe legal, né? Ele sempre tem uma IDL, Interface Definition Language. Então, o RPC, sempre que você define essa linguagem de interface, e aí você gera o código do cliente, gera o código do consumidor e você depende dessa interface. Né? É diferente do REST, onde a sua interface é o HTTP. Né? Então, tem a fronteira no RPC, ela vai até o código. Do REST não, ela vai até a comunicação web, né? Então até uma camada abaixo, né? Então, assim, acho que assim, normalmente vagas para júnior não se pede muito. Eu acho, assim, assim, outra coisa é saber da sua linguagem, cara. Normalmente, assim, o que eu vi de empresa júnior é que você manja da linguagem. E aí o que você vai chegar lá, você vai ter que aprender, né? E aí dá teus pulos, né? Muitas empresas também não têm uma ideia de mentorar pessoas, né? Eu gosto muito da ideia de mentorar pessoas, então você vai receber alguém. Assim, uma coisa que a gente não fala, mas gerente sênior também tem responsabilidade com o júnior. Cara, eu acho muita sacanagem você cobrar de alguém que ele saiba como o mercado de trabalho funciona. Até porque o mercado de trabalho funciona de diversas formas, né? Que muitas vezes nem sabe. Principalmente quando a gente pega pessoas que têm de um nível social mais baixo. Ele não vai ter contato com aquela realidade. Eu mesmo não tinha, tipo, meus pais eles eram profissionais liberais, né? Então, assim, eles não tinham contato com esse mundo corporativo. O mundo deles é um mundo de profissional liberal, que é totalmente diferente, né? São mundos diferentes, assim, né? Então, o gerente tem que acompanhar um júnior para saber assim, cara, você está sabendo aprender? Você está sabendo se virar? Não que ele vai ensinar pro cara, mas ele vai ligar a pessoa, falar assim, ou então, cara, acompanha ele ali, tenta uma reunião com ele, 1 a 1 com ele ali, para ele ver se ele está aprendendo, ver se ele está evoluindo, né? Porque o júnior também tem que evoluir na carreira, ele tem que aprender. Por exemplo, do júnior não se espera nem que ele termine uma atividade sem auxílio, né? Se espera do júnior. Se você vai botar um júnior na equipe, né? E às vezes tem até escolhas de gerência assim, tipo, olha, essa equipe aqui é uma equipe que ela vai ficar focada, cada um vai ter o seu objetivo específico, então a gente vai pegar o quê? Vai pegar só pleno e sênior, né? Não vai ter júnior. Não, tem esse projeto aqui que ele é mais simples, então, cara, vamos botar aqui júnior, a gente bota um sênior, 2 plenos e 2 júniors, e aí os plenos vão ficar
eles vão ficar auxiliando o júnior a concluir a tarefa. Porque a gente não espera do júnior que ele seja, que ele tenha um conhecimento pleno em arquitetura, que ele saiba do framework total. Aliás, assim, saber framework é aquela coisa, tipo, nossa, mas eu tenho que saber o framework, eu tenho que saber. Cara, o framework você aprende no mercado de trabalho. Tá? Essa história de, eu já saí da faculdade sabendo sênior, isso, sabendo framework, cara, tipo, eu não queria contratar pessoas que saem da faculdade sabendo framework. Eu queria contratar pessoas que saem da faculdade manjando bastante de quê? De programação orientada a objeto, de o que é um AOP, né? Um Aspect Oriented Programming. Por quê? Mas pô, isso aí não vejo em lugar nenhum, não vejo em lugar nenhum, ninguém fala de aspectos, não sei o quê. Cara, você pega ali o Spring é aspecto puro. Não tá, assim, até uma vez, eu tive uma discussão uma vez com um professor, né? Que era. Eu falando assim, não, mas isso o aspecto é tal coisa. Eu falei, não é tal coisa só. Você pega um CDI ele é aspecto, Java CDI ele é aspecto. Por quê? A partir do momento que ele segue, ele não tem um framework dizendo que é aspecto, mas ele segue o mesmo princípio ali do aspecto, né? E o aspecto é o quê? Cara, que porra é aspecto, né? É quando você tira do seu código aquilo que não é requisito de negócio. Então, por exemplo, quando você pega meus vídeos sobre Jakarta aí que eu postei, se não me engano, ontem de manhã. Ali eu tirei do meu código tudo que era HTTP, validação, blá 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 blá, e deixei só o quê? Só o modelo de negócio. Isso é aspecto. Isso é aspecto. Então, quem manjar disso vai manjar programar melhor, vai ter o melhor design do código, vai manjar mais arquitetura. Entendeu? E quem manjar de framework vai continuar manjando de framework. Porque ele não aprendeu o básico daquilo que o framework é feito, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Se você não viu o meu cafezinho de manhã, eu tenho mais dicas sobre entrevista lá, tá? O meu cafezinho anterior, esse aqui eu não sei qual que é o número, mas pega o número desse aqui e volta -1. E aí você vai ver o quê? Você vai ver o quê? A entrevista também, e isso vale para o júnior também, né? A entrevista, ela é um processo de aprendizado contínuo. Então, cara, pediu uma coisa na entrevista, eu não sabia, vai em casa, pesquisa tudo e na próxima, só vai para a próxima entrevista se você souber o que foi pedido na anterior. Porque a chance de, tipo, se a entrevista para júnior, a chance das perguntas serem parecidas. Né? Não que existe um guia de entrevista, não existe isso, né? Eu já fiz trocentas entrevistas em empresa, e eu como entrevistador e como entrevistado, cada entrevista é única. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Espero ter te ajudado com alguma coisa. A gente está aqui para ajudar. Então mandem perguntas, comentem. Comenta para engajar, dá o like, compartilha, joga naquele grupo de fofoca ali da empresa. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e boa tarde para vocês.